Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada de quarta-feira. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal. E se você quiser saber mais sobre os 3 projetos e fazer até mesmo a inscrição de um deles, é só mandar uma mensagem que eu te repasso as informações, os detalhes sobre esses projetos via WhatsApp. O contato vai estar aqui embaixo, exclusivo para os projetos. E nessa manhã, eu queria deixar com vocês uma mensagem, e a nossa meditação vai estar lá em Efésios, capítulo 3, no versículo de número 17. Diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo ele fala aqui acerca de uma medida, e não é uma medida humana. Agora, ao longo de toda a nossa vida, nós vamos obtendo, na verdade, experiências que nos leva a ter uma medida humana, uma percepção humana sobre todas as coisas. E todas as áreas da nossa vida, nós temos uma somática de experiências que acaba gerando uma percepção, né, ao longo da nossa vida. Seja a área profissional, a área sentimental, a lida com as pessoas, até mesmo a nossa vida espiritual. As coisas que vão acontecendo, elas vão nos levando a isso. Porém, Paulo, para a igreja que estava em Éfeso aqui, nesse texto, ele traz alguns aspectos bem interessantes. Ele fala sobre Cristo habitar pela fé nos nossos corações. Uma moradia. Essa experiência com Cristo, ela não seria uma coisa momentânea, casual, esporádica. Não, seria algo constante. E ele diz, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Arraigados, ele dá aquela expressão de como se uma árvore, né, que tivesse ali bem estruturada, com as suas raízes bem firmes, bem fortalecidas. É uma fé fundamentada. E todo o projeto de Deus para a nossa vida nessa terra é isso, é uma fé fundamentada. É uma fé que, quando vier as tempestades, quando vier as lutas, os ventos, nós continuamos firmes. Isso não nos abala. Então, fundados em amor, é esse amor. O amor que nós temos pelo Senhor e a certeza do amor que Ele tem por nós, que foi demonstrado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E o versículo 18 ele diz, poderdes perfeitamente compreender. Então, aquela compreensão humana, que é uma soma das experiências, ela fica de lado. E ele diz, compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A largura é uma medida horizontal, né? É uma medida horizontal, e a gente pode dizer que a largura, ela aqui representa o relacionamento com os homens, né? Com os homens, é um relacionamento horizontal. E quando nós entendemos o amor de Cristo, quando vivemos uma experiência mais íntima com o Senhor, eu sempre tenho falado de processos, de deserto, disso tudo, mas nesses processos, quando vivemos isso, nós entendemos melhor, nós temos essa maior percepção do que vem a ser a largura, do que vem a ser como se relacionar com as pessoas, como lidar. Temos uma sensibilidade maior. Passamos a evitar de falar coisas que em outras épocas falaríamos, de fazer coisas que faríamos também. Essa medida horizontal, essa lida com os outros, ela é aperfeiçoada. Nós compreendemos perfeitamente. É o que Paulo diz aqui no texto. Então ele fala da largura, mas ele também fala do comprimento. Toda a extensão. Toda a extensão. Nós passamos a entender nos processos até onde Deus quer nos levar. É toda a extensão dos desígnios de Deus. Qual é o final da história? Por que Deus está nos conduzindo até esse caminho, nos conduzindo por esse caminho? E quando nós entendemos isso, as coisas mudam. Eu não estou dizendo com isso que você vai
Você sabe onde que Deus quer te levar, você não sabe quais são os rumos. José sabia que no final das contas seria aquele sonho, o sol e a lua se dobrando. Ele sabia que aquilo se cumpriria, os seixos ali se dobrando diante dele. Mas ele não sabia como Deus faria aquilo. Mas ele sabia o cumprimento, ele sabia qual era o final, ele sabia qual era o propósito, ele sabia qual era o projeto. E Paulo segue dizendo, a altura, se a largura é a medida horizontal, a altura é a medida vertical. Nós passamos a entender melhor o que é Deus na nossa vida, quem é Deus na nossa vida. Os desertos nos fazem entender isso, quem somos nós e quem é Deus. O que o Senhor representa. A nossa vida com Deus, ela passa a ter uma outra conotação. Antes de ser afligido, eu não guardava a tua palavra, diz o salmista no Salmo 119. E aí ele fala, foi bom eu ter sido afligido, para aprender a guardar os teus estatutos. Passamos a entender a altura. Passamos a nos conectar com Deus, a não só falar com Deus, mas ouvir de Deus, ter o direcionamento dele. Isso tudo é perfeitamente compreendido, como diz o texto. E por fim, a profundidade. Essa eu tenho falado demais, né? A intimidade, a comunhão, águas profundas, né? Eu tenho dito muito isso. Esses dias eu fui questionado, né, no aconselhamento sobre isso. E é isso, essa intimidade com Deus, a profundidade. É um plano, uma dimensão de um nível extremo. Um nível extremo, onde nós saímos daquela situação de águas rasas, de um entendimento raso, e passamos a conhecer melhor o amor de Cristo. E Paulo fala isso no versículo 19, conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, vai além da compreensão humana, não é compreendido. Os projetos, os desígnios de Deus para a tua vida não serão entendidos de maneira humana. Essa é a sabedoria que vem dos céus, esse é o discernimento que vem dos céus, que te fará entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e é através da sua vida. E Paulo diz, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, Ele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Existe uma ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Existe uma reconstrução dos limites e dos padrões que você sempre teve. Como eu falei, né? Eu iniciei dizendo isso, a percepção, a somatória de todas as experiências da nossa vida nos faz entender essas dimensões de uma forma humana. Deus quer rasgar isso. Deus quer tirar essa percepção e te conduzir até um plano espiritual. Te dar um entendimento que excede isso, para que estejamos arraigados, diz Paulo. A raiz, quanto mais profunda a raiz estiver, mais firme estará aquela árvore. Quanto mais profunda aquela raiz estiver, mais água, mais ela consegue chegar nos lençóis freáticos e ali alcançar a água para a nutrição daquela árvore. Tem que ir fundo. É necessário compreender o projeto de Deus à medida, qual seja o comprimento, a altura, a largura e a profundidade daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Teu processo se trata disso. Você tem que compreender. Compreender perfeitamente é o que Paulo diz. Porque às vezes nós queremos respostas, mas muitas das respostas, elas começam dentro de nós. Através de uma análise, e essa análise você não consegue fazer sozinho. A oração gera o ambiente propício para a operação do Espírito Santo, pois é Ele quem nos avalia, pois é Ele quem revela, pois é Ele quem nos sonda, pois é Ele quem nos dá essa medida, esses limites são estabelecidos por Ele. Então, quando você entra nesse ambiente de oração, nesse ambiente de busca, você passa a compreender os desígnios do Senhor para você. Vá fundo, minha irmã, meu irmão, e Deus te trará um novo entendimento. Aqui eu não estou falando de resposta, estou falando de entendimento acerca daquilo que são os limites dele e os desígnios dele para a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe nesse dia. A paz do Senhor Jesus.